Alô meus amigos, jornalista Homero Roberge aqui de volta com o meu canal Homero Roberge. Pode perceber, estou aqui dentro da Igreja Católica de Capivari de Baixo, uma tradição de todos os anos. A igreja faz o presépio, estamos nos aproximando do Natal, está aqui o presépio montado pela equipe aqui da comissão da igreja, esse bonito presépio, visitação pública aqui em Capivari de Baixo, para a espera do grande dia, 25 de dezembro, o dia de Natal. Eu tenho um folhetinho aqui informativo da paróquia São João Batista, Capivari de Baixo, que diz assim: Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem, nós somos seu presépio, é a nossa casa, é Belém. Esse é um boletim informativo aqui da igreja de Capivari de Baixo. Mas eu estou aqui justamente escolhi esse ambiente aqui, que é um ambiente que eu me sinto bem, desde pequeno aqui frequentando essa igreja, a igreja lá no morro, onde fui batizado, onde é a igreja São João Batista no morro, lá onde é hoje o ginásio Professor Carlos Alberto Brunato e Silva. Lá tinha uma igreja e lá a gente foi batizado. E hoje a igreja é aqui embaixo, né? Depois o padre está aí com uma campanha para fazer uma igreja nova aqui na frente, uma grande igreja, uma igreja magnífica, que em 2019 Capivari completa 60 anos de paróquia em Capivari de Baixo, de 1959 a 2019, são 60 anos de paróquia São João Batista do Capivari de Baixo. Mas justamente escolhi esse ambiente aqui, esse ambiente aconchegante, esse ambiente de paz, tranquilidade, para falar o seguinte: eu quando fiz a minha faculdade de jornalismo, tudo bem, mas quando eu fiz uma outra faculdade de História, fiz a minha faculdade de História, o meu professor, um dos meus professores, professor magnífico, meu grande amigo, Robson Renzi, o Robinho, um abraço para o Robinho, meu grande professor, hoje professor na FUCAP, meu professor na Uniacel, hoje professor na FUCAP, professor de pós-graduação, esse grande mestrado em educação, Robson Renzi, o Robinho. Muito bem. Quando eu estava fazendo, é muito importante vocês assistirem esse vídeo, fique ligado, assistam esse vídeo, dê o like aí, curta o canal Homero Roberge, se inscreva no canal Homero Roberge, mas fique até o final que é muito interessante. Vejam bem, quando eu fiz a faculdade de História, ele passou para nós um filme que se chamava, um filme nacional, um filme brasileiro com a Central Globo de Produções, Central Globo de Cinema. A Rede Globo fez esse filme, um filme nacional muito bonito, Os Narradores de Javé. Os Narradores de Javé. Esse filme é um filme com aqueles atores da Globo ali, uns atores muito bons, um filme excelente. O que significava esse filme? O filme se passava no Nordeste, onde tinha uma cidadezinha que passava um rio, uma cidadezinha pequenininha chamada Javé. E essa cidade, o governo estadual lá do Nordeste, não me lembro agora qual estado, não sei se, vamos supor aqui Rio Grande do Norte, é mais ou menos no estado daquele ali. O governo do estado do Rio Grande do Norte resolveu fazer ali uma represa, né? Represar o rio para fazer uma usina hidrelétrica, e a cidade ia ser toda inundada. O governo mandou um emissário, foi lá, comunicou ao povo: ó, essa cidade aqui vocês vão ser deslocados para um outro lugar, o governo vai acampar isso aqui vai ser feita uma represa e essa represa vai inundar a cidade. O povo ficou apavorado: mas como? Aqui nós temos a nossa tradição, nós temos o nosso cemitério onde são sepultados os nossos antepassados. Enfim, ficaram indignados. Aí foi feita uma reunião no salão da igreja, onde o emissário do governo foi conversar com eles. Aí o camarada falou assim: ó, pessoal, vocês têm uma história, vocês têm alguma tradição? Não, não temos. Então crie uma história, designe alguém de vocês aqui para pesquisar as pessoas e cada um contar a sua história. Crie uma história, crie um fato e leve esse dossiê, esse fato, essa história oral para o governo do estado. Quem sabe ele se sensibilize e deixe de construir aqui uma barragem para construir a usina hidrelétrica. E o povo gostou, assim foi feito. Então, daquela equipe foi designado um cidadão, né? Ali um ator que eu não me lembro o nome agora,
foi designado um cidadão daquele ali, que ele ia com um bloco de anotações, um lápis, eles não tinha caneta, um lápis, então ele ia pesquisar um por um dos moradores de Javé. Esses moradores de Javé iriam contar a sua história, a história da cidade, cada um contar a sua história. Então ele ia com o lápis, ia na casa de um cidadão, pegava o lápis, olhava a pontinha do lápis e anotava seu nome, o nome, aí a pessoa contava a história, cada um, assim, claro, embelezava, puxava para si a história do município, enfim, assim ele foi pesquisando, pesquisou pessoa de idade, pesquisou pessoas novas, pesquisou menino, pesquisou, enfim, foi pesquisando toda a cidade, fez um dossiê anotando, eu fulano de tal, eu fui isso, eu fui aquilo, meu avô foi isso, meu avô fez aquilo, cada um contou a sua história e foram feitos os narradores de Javé. Esses narradores de Javé formaram a história do município de Javé, montaram um dossiê bonitinho, todo feito a lápis, com letrinha bonitinha do cidadão. Esse dossiê foi entregue ao governo do estado na época lá, né, no Rio Grande do Norte. O governo olhou, sensibilizou-se e não fez a represa, e a represa não foi feita, e a cidade foi preservada e continua a cidade de Javé graças a esse dossiê, essa história oral. Por que eu estou contando esse filme? Por que eu estou falando dessa história? Por quê? Simples assim, como diria um amigo meu. Eu, Homero Roberto, sou jornalista e historiador. Estou contando a história de Capivari de Baixo, esse município que está com 25 anos de emancipação político-administrativa, mas que tem muito mais, desde 1880, 1800, 1700 já tinha moradores aqui, já tinha a sua história. Mas ninguém escreveu a história de Capivari, ninguém passou para diante aquilo que acontecia aqui na nossa cidade, na nossa localidade. Então eu fui escrevendo essa história, pesquisando pessoas de idade, pesquisando, conversando com o seu Mané Doca. Ele contou a história do Capivari dos anos de 1927, com a construção do cemitério. Eu pesquisei o seu Otacílio, eu pesquisei o seu Henrique Aguiar, eu pesquisei o seu Jacó Lopes, Alcibiades Roberge. Na época eu não gravava, eu apenas anotava. Hoje estou gravando. Hoje eu gravei com o meu amigo Choca, com a dona Densa. Hoje eu gravei com o seu Otacílio, eu gravei com o Ivo Furlan, eu gravei com a Pina, pessoas que fazem a história do município de Capivari de Baixo, pessoas que estão vivendo e fazendo a história. Cada um de nós faz a história do município, nós fazemos a história. Você que está aqui, vivendo aqui, você está fazendo a história. Então eu estou contando a história oral. Essa história oral ficará perpetuada para alguém um dia se beneficiar dessas gravações, dessas pessoas que um dia partirão e colocarão a história num papel, como eu já fiz algumas vezes, já lancei alguns livros sobre a história de Capivari, mas daqui para frente ficará à disposição esses vídeos no canal Homero Roberge, ficará à disposição de você estudante de jornalismo, você estudante de história, você que está aí frequentando a Uniaselv, a FUCAP, poderá lá no futuro, lá na frente, ser um historiador aqui do nosso município, ser um historiador de Capivari de Baixo e escrever a história do primeiro prefeito Newton Augusto Saquete, do prefeito Luiz Carlos Brunel Alves, do prefeito Moacir Rabelo da Silva, do prefeito Nivaldo Souza, dos vereadores Oséias de Souza, Lourinho, Lorival Pecaus de Oliveira, do vereador Volney dos Santos, do vereador Pedro Manuel da Silva, Pedro Chimingo, enfim. Eles fazem a história. Odilon Aparecido de Souza, que foi um grande baluarte na construção da nova sede da Câmara de Vereadores de Capivari de Baixo. Do senhor Dr. Búrigo, Lírio Búrigo foi o primeiro presidente da Companhia Siderúrgica Nacional. Esse Lírio Búrigo também alavancou o nosso município. Das pessoas que emanciparam, o advogado Antônio Beltrame, a Lírio Rosado, o Clube de Siderurgia, tudo isso fez a história, está fazendo história do padre Hilário Kuzisky, do padre Eduardo, hoje encabeçando essa grande construção dessa nova igreja que vai marcar também a história de Capivari de Baixo. Esses são os narradores de Capivari de Baixo. Deixo aqui essa mensagem para você. Você pode entrar em contato comigo e contar a sua história, a nossa história, a história de Capivari de Baixo. Um abraço.
Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, dê o seu like, inscreva-se no canal Homero Roberto. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal!